Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez, né? E para falar sobre campo elétrico, e nós pedimos já que, se você ainda não for inscrito, que procure se inscrever no canal, deixe seu like e divulgue o canal para que ele possa crescer um pouco mais, tá? Nessa videoaula, nosso quesito será campo elétrico de uma carga pontiforme e de várias cargas pontiformes também, tá? Só que para iniciar eu quero fazer uma revisão do final da última aula. Caso você não tenha assistido, por favor, vá lá e assista a aula 1 sobre campo elétrico, tá? E no final da última aula nós falamos a respeito das características, né, do vetor campo elétrico. Já que o campo elétrico é um vetor, ele deve apresentar módulo, direção e sentido, tá? O módulo, como é que a gente pode calcular o módulo do campo elétrico? É a força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova, ok? A direção, como é que nós identificamos a direção do campo elétrico, do vetor campo elétrico? Vai ser sempre igual à da força elétrica, foi o que comentamos na última aula, certo? E o sentido depende. Se a carga de prova for positiva, o sentido do campo elétrico será o mesmo da força elétrica. Mas se a carga de prova for negativa, o vetor campo elétrico terá sentido contrário ao da força elétrica, certo? Então, observamos aqui que o campo elétrico ficou, né, numa dependência muito grande da carga de prova. Mas observe que a carga de prova é só para fazer uma verificação da existência e quais são as características do vetor campo elétrico. Quando a carga de prova é colocada naquele ponto, na região, lá já existe um campo elétrico, tá? Então ficou uma dependência muito grande, uma dependência muito grande a respeito, em relação do campo elétrico, em relação à carga de prova, que na verdade não é. O campo elétrico depende da carga geradora e não da carga de prova, ok? Então, para isso, agora a gente vai tirar essa grande responsabilidade, vou colocar assim, da carga de prova. E vamos perceber que depende da carga geradora. Por isso, o nosso quesito hoje, o nosso assunto de hoje é campo elétrico de uma carga pontiforme. Então, vamos imaginar aqui que aqui tem uma carga elétrica. Ela é positiva. Lógico, ela gera uma região de atuação. Essa região é chamada de campo elétrico, certo? Essa região é chamada de campo elétrico. E aí, quando a gente chega e coloca aqui uma carga de prova, vamos imaginar aqui, vou colocar aqui uma carguinha de prova positiva, ok? E aí, o que vai acontecer? Essas duas cargas, elas vão interagir e nós podemos perceber que elas vão se repelir, porque são duas positivas e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, essa carga aqui, que é a carga geradora, a carga que nos interessa, a carga que nós chamamos de carga pontiforme, ela vai fazer o que com essa carga de prova no ponto P? Ela vai gerar uma força elétrica de repulsão, ok? Expulsando essa carga. E aí, como nós vimos no tópico anterior, até fizemos a revisão agora há pouco, quando a carga de prova é positiva, o campo elétrico e a força elétrica apresentam o mesmo sentido. Então, aqui eu vou desenhar aqui o campo elétrico, né? Campo elétrico também terá o mesmo sentido. Então, eu vou colocar aqui pequenininho aqui. Esse aqui é o vetor campo elétrico gerado no ponto P, certo? Então, nós percebemos aqui que o campo aqui será um campo de afastamento, ok? Beleza? Por quê? Porque nós temos uma carga geradora e foi colocada uma carga de prova positiva nas proximidades dela. Agora, vamos fazer análise e vamos colocar agora no ponto P uma carga elétrica sendo negativa e vamos verificar o que vai acontecer. Carga elétrica negativa, ok? Colocada no ponto P. O que vai acontecer? Nós teremos uma força elétrica, agora nós lembramos aqui, né, que cargas de sinais contrários se atraem, então aqui nós teremos uma força elétrica agindo nesse sentido aqui, ok? Aqui é o vetor campo, força elétrica, ok? Agindo nesse sentido. Só que a nossa carga de prova que foi colocada aqui é uma carga negativa, e como fizemos agora há pouco a revisão, quando a carga é negativa, a força elétrica e o campo elétrico apresentam sentidos contrários. Então, o campo elétrico aqui será no sentido contrário ao da força elétrica, então aqui nós temos o vetor campo elétrico. Conclusão,
Na situação em que nós utilizamos a carga geradora como carga positiva, o campo elétrico foi sempre de expulsão. Então aqui nós temos um resuminho aqui rapidamente. Quando a carga de prova for positiva, tá? Não interessa se a carga geradora for positiva, não interessa se a carga de prova é positiva ou negativa, nós teremos sempre um campo de afastamento. Em outras palavras, o campo vai apontar para fora, para longe da carga geradora, ok? Agora, na situação aqui embaixo, eu estou trazendo agora, ao invés de termos uma carga geradora positiva, vamos colocar agora uma carga geradora negativa, ok? Carga geradora negativa. E vamos colocar nas proximidades dessa carga geradora negativa, vamos colocar uma carga de prova, como no primeiro lá, vamos colocar uma carga de prova positiva. E aí a gente tem o seguinte, nós temos o seguinte, quando as cargas apresentam sinais contrários, o que vai acontecer? A força elétrica terá esse sentido, porque cargas de sinais contrários se atraem. Então, aí está o vetor força elétrica. Enquanto, quando nós temos uma carga de prova positiva, nós aprendemos que o campo elétrico tem o mesmo sentido da força elétrica. Então, bem aqui pequenininho, vou desenhar o vetor campo elétrico no ponto P. Aqui está o vetor campo elétrico, certo? Agora, quando nós temos nas proximidades da carga geradora, nós temos no ponto P uma carga de sinal negativo, o que vai acontecer? Opa, negativo com negativo vão se repelir. Então, a força elétrica vai apresentar esse sentido. Uma força elétrica vai apresentar esse sentido aqui, repulsão, tá? Cargas de mesmo sinal se repelem. Mas quando nós temos uma carga de prova negativa, o vetor campo elétrico apresenta o sentido contrário ao da força elétrica. Então, aqui nós teremos o vetor campo elétrico. Opa, mas agora observem, olha, quando a carga geradora ela é negativa, o que aconteceu com o vetor campo elétrico? Foi um vetor de aproximação. Então, aqui nós temos um resumo. Quando a carga geradora é negativa, nós temos um campo de aproximação. Opa, então o que aconteceu aqui? Antes nós precisávamos saber qual era o sinal da carga de prova para saber se o sentido do campo. E agora nós não precisamos mais. Nós vamos olhar para quem para descobrir o sentido do campo elétrico no ponto? Nós vamos olhar para a carga geradora. Se a carga geradora for positiva, o que nós teremos? Um campo de afastamento. Mas se nós tivermos uma carga geradora negativa, nós teremos um campo de aproximação. Em outras palavras, carga geradora negativa, o campo vai apontar para ela. Carga geradora positiva, o campo vai apontar no sentido contrário a ela, ok? Tirando assim aquela responsabilidade, aquela dependência da carga de prova, né? Beleza? Dando continuidade, como nós sabemos, a direção nós vamos identificar depois que nós desenharmos o vetor. Como nos exemplos aqui, em todos os meus exemplos que eu dei aqui, nós temos um vetor campo elétrico com a direção horizontal, ok? Já o módulo, como é que a gente vai calcular o módulo? Olha, na aula anterior nós aprendemos que o módulo do campo elétrico é igual ao módulo da força elétrica dividido pela carga de prova, tá? Só que, de acordo com a lei de Coulomb, nós aprendemos também que a força elétrica é calculada por essa fórmula, K, carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A carga 1 e a carga 2 eu coloquei aqui o Qzão representando a carga geradora e o Qzinho representando a carga de prova. E aí se nós pegarmos a fórmula da força elétrica e substituirmos aqui na fórmula do campo elétrico, nós teremos a seguinte configuração. O campo elétrico será igual a força elétrica. Como é que se calcula? K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância elevado ao
quadrado, dividido pela carga de prova. Isso aqui, quando nós fizermos a primeira, quem vai ser a primeira? K, né? Divisão de duas frações, então K, Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado, vezes o inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? É 1 sobre Q. E aí a gente percebe que existe um Q no denominador e um Q no numerador, né? Um Qzinho, carga de prova. Então a gente pode eliminar. E aí o que vai restar? Nós teremos que o campo elétrico será igual a simplesmente ao que sobrou ali, que é K vezes Qzão, que é a carga geradora, dividido pela distância elevada ao quadrado. Então, através dessa fórmula aqui, nós iremos calcular o módulo do campo elétrico de uma carga pontiforme, de uma carga geradora, ok? Nós iremos precisar simplesmente do módulo da carga geradora e a distância do ponto em relação a essa carga geradora. Assim, nós temos um exemplo aqui para a gente calcular rapidinho. Né? Nós temos aqui, nos foi pedido aqui, para que a gente identifique as três características do vetor campo elétrico gerado por essa carga no ponto P, ok? Primeiro passo é, como essa carga é positiva, nós aprendemos que carga positiva gera um campo de afastamento. Então, nós temos que o campo no ponto P, independente de qual carga vai ser colocada no ponto P, aqui já existe o campo, e esse campo vai apresentar a seguinte característica, vai ser um campo de afastamento, ok? Então, aqui nós já temos, como nós desenhamos o vetor, nós temos a direção e o sentido. Qual é a direção? Horizontal. Anotando bem aqui, a direção será horizontal. O sentido será de afastamento. Eu vou escrever assim. Mas a gente também poderia escrever qual é o sentido desse campo elétrico? Ele está apontando para a nossa direita, então ele é da esquerda para a direita. E aí, por fim, a nossa última característica, que é pedida, né, é o módulo. Como é que nós calculamos o módulo do campo elétrico? O módulo do campo elétrico foi a fórmula que ficou no último slide, é campo elétrico igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Então, vai ficar assim, o nosso K já está lá em cima, né? A nossa constante eletrostática no vácuo, que é 9, fazendo a substituição, 9 vezes 10 elevado a 9. A nossa carga tem um módulo igual a 4 microcoulomb, só lembrando que o microcoulomb é 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, que é de 2 centímetros. Mas observem que a constante está com a unidade em metros, então nós precisamos colocar aqui em metros também. Então, 2 centímetros em metros, basta nós multiplicarmos isso aqui por 10 elevado a menos 2, já vai estar em metros, e elevar ao quadrado, né? Então, fazendo os cálculos, nós teremos 9 vezes 4, né? E aqui nós temos um produto de potência de mesma base, ó. Nós temos um produto de potência de mesma base, que a regra nos manda fazer o seguinte: conservar a base, eu já conservei, né, já reescrevi, e somar os expoentes. Então, vai ficar 9 mais menos 6, vai dar 3 positivo. E aqui no nosso denominador, quadrado de 2 é 4. Não esqueçamos de levar também o outro produto, né, a outra parcela do produto ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 4. Como apareceu um 4 lá em cima e um 4 embaixo no denominador, numerador e denominador, nós iremos cortar e assim o nosso campo elétrico vai apresentar o seguinte módulo. 9 foi o que sobrou, e lá nós temos uma divisão de potência de mesma base. O que manda fazer? Conservar a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar 3 menos 4. Então vai ficar 3 mais 4, que é igual a 7, né? Unidade do campo elétrico, como continua sendo o que nós aprendemos na aula passada, Newton dividido por Coulomb. E aqui está o módulo. Então, apresentamos aí as três características. Módulo, nós acabamos de calcular. A direção é horizontal, depois que nós desenhamos, né? E o sentido é um sentido de afastamento, que poderia também ter sido escrito da esquerda para a direita, ok? E aqui, para fechar, nós iremos rapidinho aqui explicar
o campo de várias cargas, né? Se nós tivermos várias cargas, o que nós iremos fazer com o campo? Nós teremos um campo resultante, em outras palavras, somaremos todos os campos elétricos existentes naquele ponto. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Se nós tivermos aqui uma carga positiva e uma carga negativa, como é que vai ficar aqui o campo elétrico, né? Nós sabemos que quando nós temos uma carga positiva, lá no ponto P vai ser gerado um campo de afastamento. Então aqui está esse vetor que eu vou chamar de vetor campo elétrico 1, ok? Que é o gerado pela carga positiva. E quando nós temos uma carga negativa, o campo dessa carga nesse ponto vai ser um campo de aproximação. Então ele vai ter essa característica aqui. Então aqui nós temos o campo, eu vou chamar de campo 2. E aí o campo resultante, né, a gente pode utilizar aqui qualquer uma das duas regras, ou o paralelogramo, ou a regra do triângulo, para gerar o campo resultante, né, o vetor, somar esses dois vetores, porque nós devemos somar esses dois vetores. Então a soma vai ficar na seguinte configuração, né? Nós podemos aqui colocar um outro vetor semelhante àquele ali, né? Aqui é como se fosse o campo 2. E aqui, fechando o paralelogramo, que não ficou muito perfeito, nós temos o campo 1. E aí o vetor resultante vai ser esse aqui, ok? Com essas características, esse é o campo resultante. E aí a gente pode calcular o módulo aí pela lei dos cossenos, né? Que vai sair bonitinho. Depois eu vou fazer uma questão semelhante, mas o meu objetivo aqui é fazer a representação. Depois que a gente faz a representação, a gente vai interpretar o módulo, a direção e o sentido. E aí eu estou trazendo aqui um exemplo, né? Para a gente fechar com esse quesito, né? O nosso exemplo, as duas cargas que estão aqui nas extremidades têm o mesmo módulo 2 vezes 10 elevado a menos 6, e a distância das duas até o ponto P é igual a D, que tem 0,3 metros. Então, o ponto P aqui no meu desenho não ficou muito perfeitinho, mas o ponto P está exatamente no meio das duas cargas. E aí vamos interpretar aqui qual é o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico, tá? Então aqui eu vou chamar rapidamente aqui, essa aqui eu vou chamar de carga 1, essa aqui eu vou chamar de carga 2 para a gente representar os dois campos. Nós temos aqui uma carga positiva, então no ponto P ela vai gerar um campo de afastamento. Então o campo gerado pela carga 1 vai ter esse sentido. Então esse aqui é o campo 1, gerado pela carga 1. Agora a carga 2, a gente percebe que é uma carga negativa, e carga negativa gera um campo de aproximação. Então, sendo assim, o campo da carga 2 vai apontar também no mesmo sentido. Vamos tentar aqui colocar. Pronto, acho que dá para enxergar. Esse aqui é o campo 2. Apresentam o mesmo sentido, certo? Então, o campo resultante, que eu vou desenhar aqui de preto, ele vai apresentar exatamente esse sentido aqui, ó. Esse aqui será o campo resultante, ok? Por que ele vai apresentar esses dois sentidos? Porque esses dois vetores apontam no mesmo sentido. Então, o campo resultante aí vai ter o módulo sendo o módulo do campo 1 mais o módulo do campo 2. Se fosse o contrário, aí seria o campo de um menos o campo do outro. Se fossem iguais, daria nulo, né? Ok? Então, nós precisamos calcular o campo 1 e o campo 2. E a gente percebe que o campo 1 e o campo 2 eles vão ter o mesmo módulo. Então, eu posso afirmar aqui que o campo resultante vai ser igual a E1 vezes 2, ou E2 vezes 2, ou 2 vezes E1, ok? Então, vai ficar o seguinte, o campo resultante vai ser igual a 2 vezes E1. E a gente pode substituir aqui a fórmula que nós acabamos de lembrar lá, né? Como é que se calcula o módulo de um campo gerado por uma carga? É igual a K vezes o valor da carga dividido pela distância elevada ao quadrado. Que a gente vai fazer a substituição logo aqui. Então, vai ficar 2 vezes o K, a gente já lembrou, é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga está o valor ali, é 2 vezes 10 elevado a menos 6.
dividido pela distância. Quanto que é a distância? 0,3, que eu vou escrever logo em potência de base 10, 3 vezes 10 elevado a menos 1, elevado ao quadrado. Então, o módulo do campo resultante vai ser igual a 2 vezes 2 é 4, eu vou deixar o 9 aqui, e, novamente, produto de potência de mesma base. A gente conserva a base e somos expoentes, que vai dar 3. E aí embaixo, no denominador, nós teremos quadrado de 3, que é 9, quadrado de 10 elevado a menos 1 é 10 elevado a menos 2. E a gente tem novamente aqui o 9 no numerador e o 9 no denominador. Então, vamos lá, dividindo um pelo outro, vai sobrar quem? O 4, e aqui nós temos uma divisão, de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Conserva a base, conservei, subtraindo os expoentes, vai ficar 3 menos 2, vai ficar 3 mais 2, que é igual a 5, a unidade é Newton por Coulomb, e aqui está o valor do módulo. Então, nós temos o módulo com esse valor. Qual é a direção? A direção do campo resultante. Vamos fechar aqui as características. A direção é horizontal e o sentido para onde aponta o campo resultante, para onde ele está apontando, para a direita. Então, vai ficar para a direita. Então, assim a gente fecha aqui essa aula. A gente pede que você se inscreva no canal e divulgue. E até mais.